Se a noite de terça foi a minha favorita, reuniu meus curtas favoritos e também um ótimo filme, a noite de quarta, que eu não vi o longa, teve a reunião que mais me deixou dividido entre os curtas. Eu acho que é a noite que eu menos curti, de fato. Talvez eu mude com alguma reflexão, mas eu acho que, inclusive, é nessa noite que está o curta que eu menos gostei. Mas vamos começar a falar sobre eles, não é? Começando por Aparição, um documentário dividido entre São Paulo e Rio de Janeiro, dirigido por Camila Freitas. O curta conta a história da primeira vez que Valda, que é a avó da Camila, viu seu caboclo de frente e decidiu contar essa história. E essa história passou a ser recontada por outras mulheres da família. E aí vira meio que uma análise sobre consciência coletiva, sobre experiência coletiva dentro daquela família, especialmente daquelas mulheres. O curta ele tem algumas coisas muito legais. A forma como ele usa sombra, como ele brinca com essa ideia da aparição, partindo do pressuposto que a gente já espera por uma aparição, por conta do título, né? A protagonista, que é a Valda, também é incrível, é uma senhora muito simpática. Todos os momentos em que ela está em cena são muito interessantes. É divertido, ao mesmo tempo é curioso, é uma personagem muito, muito curiosa. Personagem real, né? O que não deixa de ser curiosa. E o curta também tem um ótimo uso da tela dividida. Uma técnica que, por exemplo, Brian De Palma usa muito bem. Não tem nada a ver com Brian De Palma esse filme, mas é uma técnica, né, de dividir a tela para mostrar dois ângulos diferentes da mesma coisa. Ou não precisa necessariamente ser a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa sobre pontos de vista distintos e a diretora usa isso em alguns momentos e todos eles são bem posicionados. Mas ainda assim, sei lá, o curta ele foi ficando monótono para mim. Ele foi me perdendo com o tempo. Ele tem 20 minutos e com o passar desse tempo, o que começa muito interessante com a Valda em uma ótima cena de abertura, vai perdendo um pouco o fôlego, apesar de pontualmente ter essas passagens interessantes de supostas aparições e telas divididas. Nota 2,5 de 5. Depois, seguimos para Entre Corpos, que é uma ficção de Alagoas, dirigido por Maíra Costa. E conta a história de Vânia, uma costureira que, entre colagens, desejos e memórias, ela vai criando mosaicos. Literalmente ela cria mosaicos, só que esses mosaicos eles carregam uma questão de intimidade muito forte. E assim, é um curta que, ao mesmo tempo em que ele é bizarro, ele é um pouco inconsistente. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque a bizarrice do curta é de longe o ponto mais forte dele, junto com a atriz. A atriz que interpreta a Vânia, que é Tânia alguma coisa. Vou escrever o nomezinho dela aqui, porque eu não lembro de cabeça. Ela é incrível. A atriz é incrível e a bizarrice a bizarrice que ela mergulha também é muito interessante. Só que tem ali uma parada de inconsistência entre mensagem, metáfora e principalmente entre as repetições. Eu sinto que a mensagem, em um primeiro momento, ela é muito forte. A bizarrice conta muito a favor disso, porque tem um choque que é muito potente, sabe? O curto ele começa comum e de repente tem uma quebra que fez a plateia reagir de uma forma que nenhum outro curta fez. Isso com toda certeza. Só que aí ele vai repetindo tanto essa mesma bizarrice que vai perdendo um pouco de força e vai deixando de funcionar. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive, sabe? De uma coisa que a primeira impressão é muito forte e as impressões seguintes elas já não são tão poderosas assim, apesar de ter algo muito poderoso para dizer sobre sensualidade, sobre liberdade, sobre corpo feminino. Então, mas é isso, ele fica dividido entre essa bizarrice inicial, que é muito interessante e que potencializa a mensagem, e a repetição um tanto quanto exagerada.
nota 3 de 5. E aí, para finalizar, temos A Invenção do Urum, que é uma ficção capixaba, dirigida por Paulo Lucena. Conta a história de uma drag queen chamada Jéssica, que revive a história dela, relembrando a mãe e o pai, e principalmente o momento em que ela fugiu de Novo Céu, sua cidade natal, para ser feliz. E aí ela volta para essa cidade meio que numa viagem transcendental para reencontrar e fazer, de certa forma, as pazes com o passado. É um curta muito simples e direto, sabe? Que não tem muito rodeio para passar essa mensagem sobre ancestralidade e reencontro com o passado, sabe? É isso, sabe? É uma pessoa querendo fazer as pazes com o passado, onde ela teve que fugir porque ela não era aceita pela sua família. E o curta não cria muito rodeio, né? Não faz muitos desvios metafóricos nisso. Apesar de ser um curta meio transcendental que lida constantemente com um limiar de fantasia muito forte, né? Por mais que você saiba que aquilo não é real, você quer acreditar na possibilidade da Jéssica poder ter esse encontro e poder encontrar, como eu disse lá na sinopse, encontrar, de certa forma, esse conforto. E é aí que está a força do filme, que é a sua sensibilidade. Porque não tem rodeios, não tem desvios, não tem nada muito mirabolante, mas tem muita sensibilidade no olhar do Paulo Lucena, tem muita sensibilidade na atuação, tem muita sensibilidade na forma como ele conduz esses encontros, que são encontros que fazem bem, sabe? Encontros que também falam sobre preconceitos, que falam sobre dores, mas que no fim das contas eles existem para, mesmo que só na nossa mente, para sanar um pouco essas dores e oferecer um lugar distante desse trauma, um lugar onde, apesar de Novo Céu ser um lugar onde você não pode ser feliz, talvez a possibilidade de encontrar pelo menos um pinguinho de felicidade nessa Novo Céu fictícia, nessa Novo Céu transcendental. Então, eu gostei, achei um curta muito bonito e sensível, nota 3,5 de 5. É isso. Até a próxima.